E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 35. Se você não está inscrito ainda nesse canal, considere se inscrever e deixe seu like na confiança, porque aqui o conteúdo é sempre de boa qualidade. Você ajuda muito a gente com apenas um clique no seu mouse aí, enfim, a chegar a muito mais gente, né? Então, por favor, faça a gentileza e desde já obrigado por você estar aqui e pelo seu like. O que acontece é que hoje é sexta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou extremamente cansado, foi uma semana extenuante, assim. Foi uma semana onde o meu tempo estava muito escasso, boa parte das coisas que eu normalmente faço, né, ou que eu tenho o hábito de fazer, eu não consegui fazer, especialmente aquelas que estavam mais voltadas para cuidar de mim mesmo. Talvez seja um ponto de atenção, né, mas, enfim, eu acho que eu comi bem errado essa semana, bem errado. Enfim, meus treinamentos foram realmente praticamente inexistentes, né? Eu fui pouco aos treinos, mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Porque a coisa que mais me chamou a atenção nessa semana foi o tempo. Você já parou para pensar que às vezes parece que você está navegando no tempo e às vezes parece que você é só um barco à deriva? O tempo está passando e você está tentando cumprir 1 milhão de coisas ali e no final das contas você nem tem sequer a percepção do que aconteceu. Essa semana foram dias em que eu tive que fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que eu lembro que eu acordava de manhã, eu sentava aqui no computador, começava a trabalhar e literalmente aconteceu isso 1 ou 2 dias. Eu lembro do sol e daqui a pouco eu lembro de olhar pela janela e, cara, não tinha mais sol. E isso foi uma coisa que me fez pensar, né, acerca do tempo, desse tema tão curioso. Como que o tempo vai alargando as coisas, como é que o tempo, digamos assim, ele vai dando efeito às coisas, né? Porque ao longo dos últimos 3 anos eu trabalhei muitas horas de forma, enfim, bastante concentrada, bastante dedicada, e eu não consegui encontrar, ou pelo menos não consegui receber ao longo desse tempo, né? As sementes que eu plantei, elas não germinaram ainda. E isso é uma coisa muito dura, né? Você fazer investimento de tempo, de dinheiro, etc., e você não vê ainda a coisa voltando, né? E sempre uma inquietude muito grande da minha parte, eu não sei como funciona para você, porque de certa forma me parece que as coisas são muito simples, a gente complica as coisas deveriam ser muito mais simples do que a gente diz que elas são. Realmente, para boa parte das coisas, é só você ir lá, fazer e pronto, as coisas acontecem. E para mim é uma dor muito grande, né, ficar preso ao tempo dos outros, né, porque tem o seu tempo e tem o tempo dos outros, né. Seja o tempo de perdoar, seja o tempo de, não sei, o tempo de entender certas coisas, o tempo de tomar certas decisões, convencer outras pessoas. E como eu sempre lido com pessoas que estão em empresas, não é uma pessoa apenas que decide, pronto e acabou, né? Você precisa falar com muitas pessoas. E essa semana, curiosamente, parece que eu comecei a ver meio que os brotinhos saindo do chão, assim, sabe? Então é muito gostoso você olhar para trás e ver todo aquele plantio que você fez, todo aquele trabalho que você fez, começando a germinar, começando a trazer algumas coisas. Mas mais interessante do que isso é você observar como o tempo ele potencializa as coisas, né? Sejam coisas boas ou coisas ruins. Ou seja, se você plantou boas sementes, talvez os brotinhos que vão nascer são brotinhos que você vai gostar de ver. Mas se você plantou sementes mais, com certeza a mesma coisa vai acontecer. Eu estou falando sobre isso porque se do lado bom eu acredito que eu fiz um bom trabalho, eu fiz a coisa de uma maneira digna, de uma maneira correta, e eu acho que as sementinhas que eu estou enxergando que estão nascendo são sementinhas muito positivas, muito boas. Do outro lado, esse tempo, por exemplo, de não ir, né, fazer as coisas, de comer errado, etc e tal, e nem foi tanto tempo, uma semana, cara, já me mostra que o tempo ele vai potencializando isso. Você pode passar um dia e fica tudo bem. No outro dia, tá tudo bem ainda. No terceiro dia, já tem coisas incomodando você. No quinto dia, a sua cabeça já está estourando, o seu olho está ficando vermelho, assim, está ficando esquisito, não sei se dá para ver aí. A sua cabeça, que isso aqui é meu, cara, tá super travado. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins realmente vão ganhando uma potência muito grande e por causa do tempo. Mas não é só por causa do tempo, mas é por causa da constância com que elas acontecem. Talvez você tenha razão em relação a isso. Mas se eu fizer isso constantemente, por exemplo, ao longo de um dia, como eu falei, tá tudo bem. Se eu fizer isso ao longo de 2 dias, tá tudo bem. Quanto mais tempo eu vou fazendo isso consistentemente, pior ou melhor a coisa fica. Isso me fez pensar muito em como o tempo é quase que uma ilusão, né? Porque de uma forma você vê e ele parece muito longo, parece que demora demais. E do outro jeito você, enfim, começa a trabalhar, tem sol e daqui a pouco você olha não tem mais, passou muito rápido. Algum tempo atrás eu li um livro chamado A Montanha Mágica, não sei se você conhece, mas vale a pena conhecer. É de um autor alemão, o Thomas Mann, se eu não me engano ele é alemão, austríaco, uma coisa assim.
prussiano, não sei exatamente qual era a nomenclatura da nacionalidade dele, mas era germânico. E ele escreveu um livro chamado Montanha Mágica, que é um livro super famoso, né? Esse cara ganhou um Nobel de literatura. É uma figura muito interessante porque a mãe dele era brasileira, é bem legal isso. E eu tomei um tempo, né? Demorei um tempo para ler o livro, é um livro longo assim, mas eu ficava enrolando para ler o livro, enrolando, até que um dia que eu li. E a temática principal, subjacente, né? Digamos assim, você tem toda uma trama que é mais evidente, que é mais clara, né? Que é a trama de um jovem. Ele vai para um determinado lugar e ele vai para passar uma temporada curta, né? Não era para ficar ali realmente bastante tempo, ou por tempo indefinido. Ele ia para passar uma temporada curta e depois ele voltaria para a vida normal dele, digamos assim. E aí ele entra nesse lugar, ele fica anos. E boa parte do livro ele vai descrevendo, melhor dizendo, ele vai fazendo digressões acerca do que é o tempo. O que é o tempo, que força é essa, né? Que às vezes parece que a gente distorce e às vezes parece que distorce a gente, né? Às vezes parece que a gente está navegando no tempo, nós somos os navegantes do tempo, e às vezes parece que na verdade nós somos só, né, como que o navio deriva. A gente não está navegando, a gente está só ali sendo navegado, digamos assim. Então essa semana me fez pensar muito acerca disso, não só no valor do tempo, porque as pessoas que a gente ama realmente vão embora e realmente o uso do nosso tempo acaba sendo talvez a coisa mais preciosa ou a coisa mais importante que a gente, né, enfim, que a gente tem que decidir como alocar, etc e tal, mas também na nossa percepção, né? Porque ao longo desses 3 anos eu fiquei pensando, caraca, parece tanto tempo, parece que eu tô trabalhando, tá remando, e a coisa demora e é tudo difícil, etc e tal. Mas a verdade é que às vezes isso é só o preparatório, né? E chega uma hora que o tempo da colheita, quando o tempo da colheita chega, digamos assim, talvez as coisas pareçam menos doloridas, ou o tempo que passou nem vai parecer um tempo tão longo, né? Talvez o tempo tenha mais a ver com a percepção nossa do que com a força ou com uma realidade objetiva. Eu queria compartilhar isso com você hoje porque, eu não sei, de alguma maneira, enquanto eu estava pensando acerca do tempo, eu me senti só, sabe assim? Como se eu fosse um pontinho navegando, né, nessa imensidade de coisas, nessa imensidade de tempo, nessa dimensão que eu não consigo explicar direito. Um pontinho cansado, diga-se de passagem, mas aí de repente eu pensei que, na verdade, quando eu faço um vídeo como esse aqui, em algum lugar do tempo, do espaço, não sei daqui a quantos anos, não sei nem se daqui a alguns segundos, por exemplo, alguém vai ver. Então é quase como se esse vídeo me tornasse infinito, ou me tornasse, digamos assim, eterno em alguma medida. E você aí, lógico, que está me assistindo, é participante disso, né? Você está navegando, enfim, de alguma forma nesse pensamento comigo. E se ele te toca de alguma maneira, então aí eu sei que durante mais algum tempo, de alguma maneira, eu perduro também. E isso enfim, é interessante pensar. Talvez seja só um pensamento de um cara cansado de uma semana de trabalho, mas o que você acha? Me diz aí. A gente se vê no vídeo 36. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Um abraço. Tchau, tchau.